O Donald Trump culpou o Zelensky pelos ataques que a Rússia tá fazendo na Ucrânia, tá? Mas não é só o Zelensky, não. Só que eu vou explicar para vocês hoje por que é o sujo falando do mal lavado. Vamos lá. Primeira coisa, ele culpou o Zelensky. Por quê? Porque nesse fim de semana a gente teve ataques da Rússia à Ucrânia com cerca de mais de 33 mortos, né, e mais de 100 feridos na cidade de Sumy, ou Sumy, no nordeste da Ucrânia. Ali perto da região de Kursk, que é da Rússia, que a Rússia está avançando agora, nesse sentido. Já falei isso para vocês. E aí, ele chegou e fez umas... Primeiro, o Trump ele foi muito tímido em falar que foi um ataque terrível. Ele falou isso, terrível. E aí a gente já entra naquela discussão de que a relação com Donald Trump e Putin talvez esteja sendo um pouco abalada, mas ainda está mais próxima do que com Zelensky. E aí hoje, né, ele chegou e falou assim que a culpa foi do Putin, do Zelensky e do Joe Biden, tá? Ele fala assim, vamos só separar aqui. Primeiro ele fala que é do Putin, do Zelensky. Do Putin ele não detalha muito, mas ele fala que é do Zelensky porque o Zelensky inicia uma guerra, faz uma guerra com a Rússia. Inicia não, mas ele faz uma guerra com a Rússia sabendo que o adversário é muito mais forte do que ele. E ele quer se manter nessa guerra e que ele só se preocupou até agora em comprar mísseis. É isso que ele falou. Só se preocupou em comprar mísseis. Ele está acusando os Zelensky de não ter, tipo assim, nenhum tipo de pensamento para acabar com essa guerra. E ele culpa o Biden de ter vendido mísseis para a Ucrânia, de ter apoiado essa guerra na Ucrânia. Só que assim, por que eu falei para vocês que é o sujo falando do mal lavado? Porque enquanto presidente dos Estados Unidos, não dá simplesmente para ele falar a culpa é dos anteriores, porque eu já expliquei para você sobre a questão da concepção de construção de identidade nacional dos Estados Unidos, essa ideia de que os Estados Unidos é sempre superior e assim, vocês fazem a cagada, vocês entram em guerra e eu tô aqui sempre para tentar resolver para vocês, como se fosse, né, o famoso destino manifesto, né? Eu vim aqui ajudar, vim resolver e trazer a civilização para vocês. O Trump faz parte desse processo, tá? O Trump faz parte, ele faz guerra em outros lugares do mundo ou apoia a guerra, tá? E ele é beneficiado com isso. Os Estados Unidos é beneficiado com isso. Basta você lembrar que em Gaza o pau tá torando. Tem civis morrendo em Gaza. E os Estados Unidos apoia. Os Estados Unidos está fazendo ataque no Iêmen. É para pegar os Houthis, mas tá matando gente, tá matando civil. Compreenderam? Pronto. Enfim. Aí agora eu vou passar para vocês um histórico para vocês entenderem por que essa culpa também é dos Estados Unidos. Essa culpa também é da União Europeia. Essa culpa também é da Europa. Tá? Ele não está errado quando ele fala que a culpa é do Zelensky também. Mas a culpa é do Zelensky, é dos Estados Unidos, é da Europa, é do Putin. Vou trazer a imagem aqui para vocês. Então a gente vai fazer um breve histórico, tá? É só para a gente entender esse contexto dos últimos anos, pelo menos dos 10 ou 11 últimos anos, do que vem acontecendo, tá bom? A gente teve o Euromaidan em 2014, que dá resultados em 2015. O que é isso? É um golpe de Estado que derrubou o presidente ucraniano na época, que era o Viktor Fedorovich, certo? Que era um presidente pró-Rússia. A Ucrânia estava passando por um processo de crise econômica, que levou à crise política, e a União Europeia estava lá fazendo propostas de empréstimos para a Ucrânia. Quando ele faz uma proposta de empréstimo, ela faz uma proposta pensando em algo, tá? Ninguém faz uma proposta de empréstimo falando assim, eu vim para te ajudar porque eu sou boazinha. Você tem alguma coisa ali, tá? Então é muito importante que vocês saibam disso. A União Europeia, ela tenta, por exemplo, as instituições, quando elas tentam pensar desse ponto de vista financeiro, elas tentam se aproveitar da crise do outro. A crise do outro pode ser benéfica para você. Estados Unidos já deu mais de 200 mil exemplos para isso. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Oriente, a gente sabe disso, né? Oriente Médio, eu tô falando. E aí o que a gente tem? Só que o Viktor Fedorovich, que era mais ligado ao Vladimir Putin, presidente da Rússia, ele nega essa relação mais próxima com a União Europeia e ele fica mais próximo do Putin. Então ele faz relações econômicas com Moscou. E aí você tem toda uma campanha contra o presidente da Ucrânia naquele período que atingiu o público na Ucrânia, mas detalhe, a gente não tem hoje,
a gente sabe que hoje essa questão do Euromaidan de se desprender da Rússia e ficar mais perto da União Europeia, da Europa como um todo, era uma questão quase 50% na Ucrânia. Não era uma totalidade da população. Isso é muito importante destacar. E aí, o que nós temos? E detalhe, outra coisa importante aqui, a gente não está para ficar falando bem do ex-presidente da Ucrânia, não está para ficar falando bem do Putin, não é isso, eu estou tentando passar os fatos para vocês, tá? Olha só. E aí, o contexto se deu pelas pretensões dessa oposição na Ucrânia, que atingiu uma parte das massas na Ucrânia, né? As pessoas foram para as praças na Ucrânia, em Kiev e outras regiões também, protestar e querendo a retirada do presidente e a entrada da Ucrânia na União Europeia, depois na OTAN, mas primeiro se falava em União Europeia, tá bom? Isso atingiu a grande população, parte da grande população, mas hoje, inclusive, você sabe, inclusive na Ucrânia não é todo mundo que quer entrar na União Europeia. Isso se dá depois, a gente vai ter um início da guerra em 2022, tá? O Vladimir Zelensky ele assume em 2019, mas vamos lá, não foi ele que ali deu o golpe específico e ele assumiu, não é isso, mas ele vem como consequência disso. Em 2022, o Putin acusa a OTAN de ter prometido a não expansão para o leste europeu, certo? E quando você tem o Euromaidan e o golpe de Estado que derrubou o presidente da Ucrânia, que era pró-Rússia, a Ucrânia tenta se aproximar ainda mais da Europa. E aí o Putin fala, poxa, vocês tinham prometido. Após o fim da Guerra Fria, ele fala assim, vocês tinham prometido que vocês não iam expandir para o leste europeu. A Guerra Fria acaba em 1991 e ele alega que o Mikhail Gorbachev, que foi o último presidente da União Soviética, ele alega e faz críticas, o Gorbachev morreu alguns anos atrás, faz críticas ao Gorbachev, falando que o Gorbachev ele cometeu um grande erro de ter feito apenas um acordo verbal com os Estados Unidos e com a OTAN e não por escrito. O Gorbachev ele foi para o túmulo negando que fez qualquer tipo de acordo. Que ele nunca fez esse acordo. Ele foi para o túmulo negando. Então ele tinha, por exemplo, o Putin fazia altas críticas ao Gorbachev. Vamos lá. Então nesse contexto, o Putin fala, a OTAN não era para estar aqui, não era para estar influenciando a Ucrânia não é para entrar na União Europeia, não é para entrar na OTAN. E lembra, a OTAN, você tem os Estados Unidos como uma das grandes lideranças da OTAN. Por isso que a gente está falando, peraí, os Estados Unidos têm culpa disso. Porque a OTAN ignorou, na concepção pró-Rússia, ignorou todas as chamadas de que não era para ela estar ali no leste europeu. Compreenderam? E aí o que vai acontecer a partir daí? O Zelensky, ele foi eleito presidente da Ucrânia em 2019 e ele dá continuidade a essas pretensões de se aproximar cada vez mais da Europa e se afastar cada vez mais da Rússia, tá? Então ele dá continuidade aos planos do Euromaidan e demonstra maior desejo aí de União Europeia, é UE. Não EU, é UE. E com a OTAN. Vamos lá. Ele entra a partir de 2019. Vamos lá, que aqui é muito importante. Tem uma outra questão. O Putin também acusa que dentro desse contexto do Euromaidan você tem a presença muito grande de grupos neonazistas e isso é comprovado, tá? A gente fez vídeo aqui na época que começou essa guerra, teve muito hate no vídeo, é comprovado, principalmente pelo batalhão de Azov, que teve presente nas forças especiais ucranianas, nas forças de defesa da Ucrânia. Os soldados ucranianos naquela altura utilizavam o sol negro, um símbolo nazista, nas suas fardas. Isso foi comprovado, certo, naquela época, e o Putin usava esse discurso de que também estava ali. Eu sei, pode ter gente aqui que vai falar assim, como se na Rússia não tivesse também. Não é isso que a gente está abordando, tá? Não é esse o ponto, tá? A gente não está também tirando a responsabilidade do outro lado, jamais, tá? Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que quem tem culpa no cartório em relação a isso? A gente pode falar de Ucrânia, a gente pode falar de Rússia, tudo bem, porque estão os dois envolvidos na guerra, mas a gente tem que falar de Europa, tem que falar de Estados Unidos, tem que falar de OTAN. A contar também que as riquezas, porque essa proximidade da Europa com a Ucrânia, principalmente por conta das riquezas minerais que você tem na Ucrânia, sabe? Você negar isso, achar que a Europa está ali, sabe? Só pelo bem, pela paz mundial, sabe? Que ficção é essa, sabe? Que coisa, vamos buscar a paz mundial. Você tem busca por recursos. Não é à toa que o Putin, o Trump,
ele está atrás também. Ele fala que quer as terras raras da Ucrânia e eles não conseguem fechar esse acordo. Compreenderam? Então, assim, não dá para você ficar falando que a culpa é de um, de outro, do presidente atrás. É de todo mundo que está ali. A gente não tem que falar de nome necessariamente, tá? A gente tem que falar em alguns casos sim, mas se a gente pensar nos Estados Unidos, a gente tem que falar dessa política dos Estados Unidos, essa política imperialista. E o Trump faz parte dessa política imperialista. Assim como o Biden também fazia. A União Europeia também, tá? A gente olha para trás, aquele passado que a gente às vezes acha que esse passado, vou até voltar aqui para minha tela, o passado imperialista ou neocolonialista europeu acabou com a Segunda Guerra Mundial. E não, porque depois a França, dando exemplos, né? A França perdeu a Indochina, porque não sei quem perde aqui, a Inglaterra perde suas colônias. Gente, eles deixaram um rastro de miséria e ainda continuam expropriando essas pessoas, esses países. Aquele imperialismo que a gente tinha no século XIX até a Segunda Guerra Mundial, ele continua a existir, mas talvez de forma não tão direta como a gente tinha antes por conta de protetorados, apesar de alguns países ainda manter isso. Olha só a política do Donald Trump no Canal do Panamá. Agora querendo o Canadá, querendo a Groenlândia. Isso tudo faz parte de um processo amplo, não é uma questão isolada, compreenderam? Mas eu quero saber o que vocês acham, deixa aqui nos comentários. A opinião de vocês é muito importante, eu sei que vocês podem vir aqui, corrigir, criticar, pode ficar à vontade, tá? Ofensas a gente não aceita, porque ofensa ninguém aqui tem que ser ofendido, né? Só por pensar diferente ou por ter uma análise diferente. Mas vou ficando por aqui, amo vocês de coração, não deixa de curtir esse vídeo que ajuda, gente, ajuda o canal a continuar crescendo e fazendo esse trabalho. Grande beijo, fui!